Estamos na Terê FM TV e começando mais um programa Atualidades na TV. Ao meu lado, nesse primeiro bloco, nós vamos iniciar o programa batendo um papo com o escritor Gustavo Amaral. Seja muito bem-vindo ao programa, Gustavo. Ouvi boas histórias a seu respeito. Queria que você se apresentasse para a gente. Obrigado pelo convite, obrigado por estar participando desse programa tão bonito, tão colorido. Eu me chamo Gustavo Amaral, eu sou escritor e palestrante, também trabalho aqui em Teresópolis, na Polícia Civil, aqui como perito. E a minha história é a história do livro, é a minha autobiografia, que eu conto um pouquinho da minha história no decorrer da minha vida. Esse aqui, Da Fazenda ao Mundo? Isso aí. Esse é seu primeiro livro? Esse é o primeiro livro. E conta essa história pra gente. Essa história é da Fazenda ao Mundo, porque comecei minha jornada numa fazenda, eu me criei até os 18 anos numa fazenda, e aí com 18 anos eu entrei para o serviço militar obrigatório. Não queria, mas o serviço obrigatório do quartel, ele pega mesmo quem não quer servir. Aonde você estava nessa época? Onde era essa fazenda? Essa fazenda era no Rio Grande do Sul, numa cidade onde eu nasci, que se chama Santa Cruz do Sul. E lá eu me criei, desde pequeno, na lida do campo, essas coisas. E aí até que eu entro no quartel. E aí eu gostei daquela atividade, para mim eu vi aquilo como uma vocação. E estudei, fiz concurso público e fiquei como sargento de carreira por 10 anos. Uhum. Aí no meio dessa jornada eu fiz o curso paraquedista, me tornei paraquedista militar e foi quando eu acabei vindo para o Rio de Janeiro e fiquei aqui 5 anos. Essa transferência para o Rio de Janeiro foi opcional? Foi porque eu já não estava contente com a minha cidade, a cidade era muito pequena, o quartel também já não estava atendendo às minhas expectativas. Então eu decidi dar um upgrade na carreira, eu decidi que eu queria fazer alguma coisa mais interessante. Então eu fiz o curso paraquedista em 2010, concluí o curso e com isso eu fui transferido para cá, para o Rio de Janeiro, onde é que fica a Brigada Paraquedista. Aham, PQD. Isso, não é isso? Isso. E aí? Aí, como tudo na vida são fases, né? A minha fase militar, eu acho que ela chegou num nível crítico, assim. Eu já não estava contente com muitas coisas que eu tinha passado pelo quartel. Eu já não estava mais gostando daquela hierarquia, da disciplina, de se fardar todo dia, uma rotina extenuante. Você trabalha de segunda a sexta, com horários que não tem horário para chegar, não tem horário para sair, tem as missões no final de semana. E aquilo já foi começando que eu queria algo mais novamente. Então eu comecei a estudar para outros concursos melhores, inclusive esse que eu estou agora, para a Polícia Civil. E só que quando chegou 10 anos eu não esperei passar para outro concurso ou ser chamado, eu simplesmente saí. Saí porque eu não gostava mais, não estava mais contente. E aí eu tomei uma louca decisão, junto com a minha esposa que eu tinha recém conhecido naquele mesmo ano, de viajar o mundo. E aí a gente viajou o mundo direto, sem parar, saindo pela porta de casa, por 67 países até chegar no Nepal. Durante quanto tempo? 1 ano e 9 meses, direto. E vocês tiveram algum tipo de planejamento? Sim, eu fiquei um tempo planejando, se não me engano a gente ficou uns 3 meses planejando a rota que a gente ia percorrer, nós vamos sair por aqui. A gente saiu pelo Rio de Janeiro e foi subindo, foi Minas Gerais, Nordeste brasileiro, e foi um pouquinho a cada dia. Então a gente tinha um planejamento, tinha uma certa dinheiro que eu tinha guardado no quartel, a gente poderia gastar. Então a gente foi achando meios para não ter tanto custo durante a viagem. Vocês estavam de quê? Como assim? Você foi de avião, você foi de carro? A nossa ideia inicial era ir de carona para não gastar tanto dinheiro, mas a carona onerava muito tempo, ficava muito tempo na estrada, também não era muito seguro. Então a gente viu que os ônibus não eram tão custosos e aí a gente começou a ir de ônibus. O que a gente não conseguiu fazer, porque não tinha dinheiro para isso, era ficar em hospedagem. Não tinha dinheiro para pagar hotel. Aqui no Brasil é mais ou menos caro, na Europa lá então nem se fala. Tudo em euro, tudo vezes 4 na época, hoje já está vezes 5. Então a gente achou um aplicativo na internet que ele encontrava hospedagem gratuita. Na casa de pessoas, era tipo um Airbnb, só que grátis. Você encontra as pessoas que estão dispostas a receber viajantes do mundo. E aí você manda um convite, se a pessoa aceitar, ok, senão você tenta outro. E depois que você conhece a pessoa, você faz uma amizade, vocês trocam referências e aí você vai criando uma fama, né, dentro da plataforma que essa pessoa já passou por aqui, ela é confiável, não tem, é gente boa. E assim a gente ficou pelo mundo, mais ou menos em 100 casas diferentes, pelo mundo todo.
Todas gratuitamente. Todas gratuitamente. E ainda as pessoas ainda nos ajudavam. Emprestavam uma máquina de lavar para lavar roupa. Ah, pode ficar à vontade aí na cozinha, pode comer, não sei o quê. A gente também não tinha muita grana para comer. Então a gente estava sempre comendo pão, sempre lanchando nos mercados, né? Principalmente na Europa, que era caro. Então a gente teve hóspedes muito bons que, vamos jantar hoje aqui, vamos, e a gente jantava com eles. Fala uma coisa para mim, Gustavo. Você falou que passou por quantos países? 67. Em qual período? Em 1 ano e 9 meses. Então, 1 ano e 9 meses. Chegou em algum momento, assim, que você ou a sua esposa, que foi sua companheira de jornada, né, que falou assim, não, chega, eu quero ir embora. Quero ir para casa, quero ir para minha cama, quero tomar um banho quente, de ficar lá quanto tempo eu quiser. Passou isso pela cabeça de vocês em algum momento? Assim, passou na cabeça de tomar uma decisão, não. Um dos dois, não. Assim, não, quero voltar, chega. Esse ponto crítico não chegou. Mas, claro, se passou pela cabeça de tipo, nossa, hoje está muito difícil. Se continuar assim, a gente vai desistir. Mas não chegou ao ponto crítico, porque teve momentos difíceis na viagem. Teve um dia que a gente foi pegar um ônibus lá na fronteira de Portugal com Espanha e o ônibus não passou. Aí a gente foi ver, os hotéis eram muito caros na cidade ou estavam fechados, a gente teve que dormir na parada do ônibus. A gente dormiu na rua, a gente acampava, a gente às vezes estava caminhando para casa de alguém e pegava chuva, chegava todo molhado. A gente só tinha uma mochila. Eu ia te perguntar isso agora. O que vocês levaram? Então, essa aqui é a foto da mochila que eu levei. Cada país que eu levava ia botando uma bandeirinha. Então, eu levava só o básico do básico do básico. Era o curso avançado de minimalismo, né? Tipo assim, eu tinha 3 camisas e uma calça que ela tinha um zíper aqui que virava bermuda, 2 em 1. E coisas assim muito básicas, assim. A minha esposa a mesma coisa. Tinha uma roupa completa para muito frio, uma roupa para muito calor e alguma coisa meio termo ali. E isso ia tudo na mochila e ia lavando. E no meio do caminho a gente ia trocando. Tipo, você tem uma roupa para doar? Tem. Aí pegava uma camisa nova e trocava por outra, jogava outra, estava muito rasgada, jogava fora e assim a gente ia indo. Você lembra mais ou menos a ordem? Vamos começar pelo Brasil. Sim, lembro. A gente saiu pelo Brasil por Rio de Janeiro, foi para Minas, Espírito Santo e fez todo o Nordeste brasileiro, por todas as praias do Nordeste. Nessa época do Brasil, como eu fui militar, eu tenho uma turma de 1.000 pessoas que se formou comigo, né? Que eu não conheço os 1.000, mas eu conheço muita gente. Sim. Então, como tem caras da minha turma de sargento que moram pelo Brasil inteiro, em algum que outro lugar coincidia de tipo, um lá em Santarém, o outro lá na Bahia, e assim eu ia ficando na casa de alguns. E aí eu fiz o roteiro, a gente passou por todas as praias do Nordeste brasileiro, e até que a gente chegou em Belém. Aí Belém, a gente foi de Belém a Manaus de barco, né, pelo Rio Amazonas. E aí de Manaus a gente subiu para Venezuela. A Venezuela foi o nosso primeiro país fora do Brasil. De todas essas cidades que você passou pelo Brasil, já que você nasceu e foi criado no Rio Grande do Sul, qual é que te chamou mais atenção pela beleza? A cidade bonita ou as paisagens naturais bonitas? As paisagens naturais bonitas que a gente passou foi o Jalapão. A gente passou pelo Tocantins, então o Jalapão é um lugar muito bonito, assim, que tem aqueles fervedouros, aquelas águas cristalinas brotando do nada, e ela é morninha, é muito, muito interessante, assim, você vê cachoeiras, que não é que nem aqui em Teresópolis, que é gelada, aquela água é uma água quentinha. Sem contar a fauna e a flora, as araras e tal também. Muito, muito legal. Essa viagem que você fez de barco, imagino que tenha sido a primeira vez. Sim, sim. Vocês precisaram, assim, de algum cuidado, alguma vacina, febre amarela, essas coisas? Alguma recomendação? Sim. Ou você já tinha isso, já que você é militar? Sim, eu já tinha, mas a minha esposa não tinha, então ela teve que fazer. E teve que fazer a febre amarela por 2 motivos. Porque realmente a gente ia passar pela região amazônica, que tem essa doença, e porque muitos países cobram o certificado internacional da vacina da febre amarela. Então eu já tinha vacina, eu só peguei o certificado internacional. E a minha esposa fez a vacina e tirou o certificado internacional, que é um papelzinho que você pede. E aí a maioria dos países que a gente cruzou na fronteira, você tem o certificado de vacina da febre amarela? Tenho, tá aqui. Aí você pode entrar, senão não podia entrar. Além do passaporte. E nesse país maravilhoso que é o nosso,
Qual foi o povo que mais te chamou a atenção? Você ficou no Rio, você conhece bem o Carioca, né? Uhum. Mas aí, passando por esse litoral, quem te chamou mais a atenção pelas características ou por alguma história engraçada que você viveu? Acredito que seja o nordestino, porque o nordestino ele é muito, muito caloroso, né? Depois que ele pega uma amizade com você... Mais do que o mineiro? O mineiro também. O mineiro carioca, assim, do Rio pra cima, todo mundo... Porque é receptivo, É receptivo. Né? O carioca já tem alguns descendentes que já vieram do Nordeste. Então, a minha esposa mesmo, a família dela é do Nordeste. A gente até ficou lá na família dela, lá em Fortaleza. Mas o nordestino é aquele cara que você conhece na rua e no mesmo dia, vamos lá em casa comer, vamos lá. Quer dormir lá em casa? Tem onde é que... Já tá se oferecendo, né? Eu que sou do Sul, eu sinto muito essa diferença, porque lá no Sul não é assim. Uhum. Lá é um lugar muito frio, o pessoal é descendente de europeu, então o pessoal é meio fechado, é desconfiado, até você pegar confiança. Amigo, você faz uma amizade por 1 ano e a pessoa não te convida para ir para casa, porque ela é ressabiada, ela é desconfiada. Então demora, então com o nordestino ele é mais caloroso, mais receptivo. E o Gustavo, absorveu um pouco desses lugares por onde você passou? Com certeza, com certeza. Eu voltei outra pessoa da viagem, voltei outra pessoa. Quem me conhece sabe, quando eu voltei outra pessoa. Já, principalmente por passar um período tanto tempo longe de casa, né? Você acaba acostumando com aquela perca de conforto. Você saiu da zona de conforto e não voltou mais. Uhum. Então no começo foi muito difícil, mas você já não tem uma casa, você não tem a sua casa, a sua cama. Cada dia uma cama diferente. Uhum. Você não tem um guarda-roupa... O prato predileto. Não tem. E você acaba comendo e dormindo onde o destino trouxer. Entendeu? Então, o que vamos comer hoje? Não sei, vamos ver. Aí vai aparecendo ali na hora. E também você não sabe nem o que você vai encontrar. Você sabe o seu destino. Nós vamos para tal cidade. O que será que lá que tem? Vamos para casa do fulano. O que será que ele vai apresentar pra gente? Pode ser que ele não apresente nada, pode ser que ele apresente muita coisa. Então, isso era o legal da viagem. Era uma novidade a cada dia. E não uma expectativa. Não criava expectativa porque às vezes a gente se frustrava, né? Tipo, não vamos esperando alguma coisa, então a gente já se preparava para não esperar nada. Porque o que vinha era lucro. Sim. Eu queria que você contasse mais pra gente sobre essa sua história do livro daqui a pouquinho. Nós vamos por um rápido intervalo, voltamos já. Não vai embora não, o Gustavo tem muita história para contar ainda. De volta com Atualidades na TV, hoje nós estamos conversando com Gustavo Amaral sobre esse fantástico livro Da Fazenda ao Mundo. No primeiro bloco, ele falou sobre a saída dele do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e mundo afora, não é isso, Gustavo? Isso aí. Você falou para mim, no bloco anterior, que você voltou outra pessoa. Sim. De alguma forma você acha que a sua carreira militar, a disciplina... te ajudou nessa viagem? Sim, com certeza. Inclusive, a minha esposa sofreu com isso. Porque às vezes eu estava muito empolgado e querer conhecer e andar a cidade inteira a pé, com mochila nas costas. Isso realmente o quartel me deixou disciplinado, né? Acostumado já a carregar peso nas costas. E ela não tanto. Então, muitas vezes eu pegava peso dela. No começo da viagem a gente fazia mais trilha, subia montanhas, alguma coisa assim, mas conforme a viagem foi andando eu fui diminuindo essas coisas, sabe? Porque não adianta você querer conhecer todas as montanhas do mundo, então a gente focou em lugares mais estratégicos, assim, mais famosos, né? Como Paris, Roma, esses lugares, China também. Então me moldou muito, me ajudou muito. Você falou sobre a questão da expectativa, né? De não ter ansiedade, de não ter expectativa do que você vai encontrar. Mas lá no fundo você buscava alguma coisa nessa viagem, a sua esposa? O que vocês queriam? Não sei, eu acho que talvez eu fiz por mim, essa ideia foi minha e a minha esposa topou. Então, o que eu buscava era meio que uma fuga de tanto tempo preso no quartel. Eu não tinha muita liberdade. Não é que não tinha liberdade. Eu tinha liberdade, mas eu tinha um trabalho que ele restringia muito. Então, o meu trabalho, ele me obrigava a fazer a barba todo dia. Nas férias, nem sempre as férias eu passava em casa, as férias eram decididas pelo quartel. Já teve férias que eu estava em casa e ocorreu uma missão e eu tinha que ir. As tuas férias a partir de agora acabou e nós vamos ter que ir para uma missão.
A gente tinha missões reais aqui no Rio de Janeiro, como invasão do Complexo do Alemão, greve da PM na Bahia. Então, tudo isso foi meio que me enchendo meu balde, sabe? Aí, eu acho que essa viagem foi... E também, na época do quartel, eu era atleta. Eu era atleta de uma corrida de orientação, que é uma corrida pelo mato, assim, com mapa. Então, eu já viajava o Brasil inteiro para competir. Só que como eu ia para competir, eu tinha que restringir, eu não poderia me cansar nessa viagem, não podia estar fazendo trilha, ou ficando até tarde acordado, porque no outro dia eu tinha que competir, eu tinha que estar bem. Eu era inclusive da equipe do Exército dessa modalidade. Ou seja, preparo físico para essa jornada você sempre teve. Sim, preparo físico. Eu adquiri no quartel, né? Quando eu entrei no quartel eu era acima do peso, devia ter uns 15 quilos a mais que eu tenho hoje. O quartel me fez entrar em forma. E não o quartel em si, mas a competição em si. Eu vi na competição uma coisa que eu gostava e eu treinava e eu fiquei em forma e eu mantive até hoje. Então eu gostava de viajar. Eu já sabia que eu gostava de viajar. E aí, inclusive o meu objetivo no quartel era estar entre os melhores do Brasil para poder competir no exterior, para representar o Brasil nos Jogos Mundiais Militares, que tem a modalidade e tal. E eu não consegui. Eu não treinei o suficiente, ou não tinha pessoas melhores que eu, enfim. Mas quando eu estava por sair pelo quartel, eu me perguntei isso. Me perguntei, por que eu quero tanto essa vaga? E aí eu falei, é para competir, para ganhar medalha, para ser campeão? Eu falei, não, nunca vou ser campeão mundial comparado com os outros países que são melhores que o Brasil nessa modalidade. Então, para que? Aí no fundo eu fiz uma introspecção e perguntei, por que eu quero isso? Eu falei, eu quero viajar. Eu quero viajar. Só que daí, quando eu saí do quartel, teve um lapso entre 5 países que a gente fez primeiro e os outros 62. Quando eu saí do quartel, a gente foi logo conhecer 5. A gente conheceu 5 aqui na América do Sul, que foi Chile, Bolívia, Peru, Argentina e Paraguai, aqui pertinho mesmo. A gente foi também de mochila, nessa oportunidade a gente ficou em hotéis e tal. E eu voltei, e quando eu voltei, e aí eu já estava planejando destinos mais longe, internacional, México, Europa, eu vi que tudo era muito caro. Então eu falei, cara, não vou conhecer o mundo todo numa vida. Se eu for para Tailândia e voltar, eu gastei 10 mil reais. Aí eu vou querer conhecer o vizinho da Tailândia, vou ali pertinho no Japão. Aí é mais 5 mil para ir, mais 5 para voltar. Falei, cara, não vai chegar o dinheiro e eu não vou ter tempo hábil para isso. E aí eu tive a ideia de, quem sabe se eu fosse de uma vez só. Eu tinha tempo, não estava trabalhando, tinha alguns concursos para ser chamado. Então, enquanto não me chama, eu estava em suplente em muitos concursos que eu tinha passado e eu sabia que se eu não tivesse sido chamado em nenhum, quando eu voltasse, eu ia retomar os estudos e eu ia passar. O que te deu essa certeza? Pelo meu potencial. Eu tenho facilidade em pegar as coisas. Então eu aprendo qualquer coisa nova e eu já começo a dar aula disso. Você também é assertivo? Você Sim. acha que o universo conspira a seu favor? Eu acho que sim. Eu acho que a gente cria a nossa realidade, né? Se a gente coloca uma meta e você tem certeza disso, eu acho que as coisas naturalmente aparecem. Foi depois dessa viagem desse livro que você se tornou palestrante ou você já era antes? Na verdade, quando eu voltei da viagem, eu já dava palestras em colégio. Né? Eu tenho contatos, pelo menos na minha cidade, e eu tinha professoras, né, que são conhecidas minhas, professora que ou estudou comigo e virou professora, ou madrinhas minhas, porque a minha família vem de professoras. Minha mãe é professora de química, minha tia também é professora. Então, vinha contatos. Você viajou o mundo, nossa, que legal. E aí, os jornais da minha cidade também me chamavam. Eu tive uma coluna no jornalzinho da minha cidade, lá em Santa Cruz do Sul, e era quinzenal. A cada 15 dias saía uma coluna, eu passei por aqui, eu fiz isso. E na cidade ficou conhecido. Claro. E aí, quando eu voltei de surpresa, porque eu fui chamado para o concurso, eu tinha que voltar às pressas. Eu cheguei na cidade e começou esses convites. Nossa, na escola que eu estudei, você quer dar uma palestra? Eu falei, lógico, quero. E aí eu acabei dando algumas palestras para a molecada. E aí, sobre a viagem mesmo, e principalmente sobre ir em busca dos seus sonhos, né? Eu não tinha esse sonho de conhecer o mundo porque eu era da fazenda. Então eu fui em colégios do interior e eu me vi ali, aquele molequinho do interior com o tênis tudo sujo de barro. Então eu fui lá para dar uma palestra para a molecada para falar, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Se eu sair do que vocês estavam aí, do interior da fazenda, e rodei o mundo inteiro, vocês também podem. E aí esse ano que eu decidi escrever o livro e começar a dar palestras por aí.
Só que daí eu já tenho muito mais assuntos, né? Eu estudei, eu me capacitei, eu fiz curso, então já dou palestra também no meio empresarial, sobre como abrir um negócio, sobre desenvolvimento pessoal e entre outros assuntos aí. Aí você falou que quando voltou de viagem você foi chamado para o concurso. Não. Quando eu estava na viagem, eu fui chamado para o concurso. Eu estava lá na Tailândia e daí me botaram num grupo lá. E aí eu vi no título do grupo, excedentes do grupo de perito da Polícia Civil. Eu falei, não, eu fiz esse concurso mesmo. E aí era a época que um governador novo assumiu, e aí ele resolveu chamar todos os excedentes da PM da Polícia Civil. E eu estava nesse meio. Aí eu ainda segui a viagem mais um pouco, não acreditei, né? Porque já tinham tido uma notícia que ia chamar uns anos antes. Falei, e não chamou. Aí eu falei, cara, eu não vou fazer força para voltar. Estamos tão longe agora, já estava na Tailândia, já tinha passado todo o globo, já tinha passado por toda a América Central, no México, a Europa inteira, a Rússia inteira de trem, tinha descido pela China e já estava ali naquela região do Sudeste Asiático. E eu já tinha uma passagem encaminhada da Malásia para a Índia. A gente ia para a Índia e para o Nepal. Falei, essa passagem está comprada, não vou jogar fora. Aí eu continuei minha viagem, fui para a Índia. Quando eu cheguei na Índia, e o grupo estava insano. Não, já vai chamar, o delegado já assinou, não sei o quê. Aí eu falei, eu vou ligar para um cara aí da comissão, né? Aí eu liguei para esse colega meu da minha turma hoje, eu falei, meu irmão, é verdade que vai chamar? É real? Não, mas 100% certo. Qual é a sua dúvida? Eu tô aqui na sala do delegado, o governador já assinou, tá tudo certo. Não, porque eu tô aqui no Nepal, eu tô aqui na Índia e tal. Meu irmão, volta, senão não vai dar tempo. Vai começar a academia de polícia na semana que vem, se duvidar. Aí eu falei, tá bom, então vou voltar. Aí eu gastei o resto das minhas economias, eu devia ter uns 7 mil reais na época. E aí eu paguei quase tudo isso para voltar com uma passagem do Nepal para São Paulo e de São Paulo para o Rio Grande do Sul. Ainda fiz uma visita de surpresa para minha mãe ainda lá. Que ela ficou muito feliz, Ela né? quase engasgou, porque ela estava no meio do almoço, aí eu bati na porta, ô, de casa! Aí ela gritou assim, não acredito! Aí tá até esse vídeo no YouTube, no meu canal lá. Sei. Mas você voltou a trabalhar lá no Rio Grande do Sul ou aqui no Rio de Janeiro? Não, é aqui. Eu trabalho aqui em Teresópolis hoje. Eu sou perito papiloscopista em identificação humana. E eu trabalho aqui no posto de polícia científica aqui de Teresópolis. Ali no alto. Isso. Né? Ok, nós vamos conversar mais um pouquinho. Olha, a gente está falando sobre Da Fazenda ao Mundo, Gustavo Amaral. Fica aí mais um pouquinho. A gente vai para um breve intervalo, voltamos já já. De volta com Atualidades na TV. Hoje nós estamos conversando com Gustavo Amaral, escritor, palestrante, e aí ele trouxe esse livro aqui pra gente, ó, Da Fazenda ao Mundo, e tá contando. Foi quase um diário esse livro? Um diário de bordo, um relato, alguma coisa assim? Foi. Na parte da viagem, um pouquinho, sim. Aí, mais na parte da fazenda, foi meio que um relato de alguns causos que aconteceu, e também eu conto também algumas histórias de pessoas que eu encontrei. Histórias interessantes de pessoas que fizeram coisas incríveis, eu relato nesse livro também. Você teve alguma dificuldade em se comunicar? Você passou por vários países. Sim, com certeza. Você fala todas essas línguas? Não. Eu aprendi na viagem a falar espanhol, porque eu passei por muitos países que falavam espanhol. Comecei pela Venezuela, quando eu já estava na Colômbia, eu já estava falando espanhol fluente, aprendia no dia a dia. E aí no México só aprimorou. Aí quando eu cheguei na Europa, lá eu aprendi a falar inglês. Com muita ajuda dos pessoais que nos recebiam, pedia para falar devagar, ia aprendendo. Então, como era um linguajar muito comum, falava quase sempre a mesma coisa. Para onde eu vou, como eu faço, onde é que eu como, não sei o quê. Então, acabou ficando fluente nessa área. Se eu for falar de outro assunto, se for falar de física quântica, não vai sair. Mas sobre isso, viagem, onde eu vou, saiu tranquilo. E aí a gente teve uma grande dificuldade em 2 países, que foi na Rússia e na China. Lá ninguém fala nem espanhol, nem inglês. Na Rússia só fala russo. E nem estão querendo ajudar muito, não estão nem aí se você não fala russo. Então lá eu só aprendi a falar spasiba, que é obrigado. E na China eu aprendi a falar xie xie, que também é obrigado. É só. Aí lá era só por mímica, ou pegava o telefone e botava no Google Translator e tentava mostrar aqui, ó, digitava, mostrava e pedia pra pessoa digita aí o que você tá falando. Pra saber pelo menos pra onde ir. Sim.
E você falou que aqui tem algumas histórias. Conta uma história pra gente. O que te mais marcou nessa viagem? Teve várias. Teve uma família em Natal que nos recebeu, que eles foram lá de Natal até Ushuaia num carrozinho compacto da Volkswagen. Acho que era um Up, entre 4 pessoas. Então rodaram, acho que, 13 mil quilômetros para chegar lá no fim do mundo lá. Foi uma história interessante que eu vi também. A gente encontrou também uma menina na Bahia, que ela era da Suíça e ela já estava viajando a volta ao mundo pela 3ª ou 4ª vez. Ela viajava e voltava para casa, viajava e voltava para casa. E quando a gente chegou lá na casa dela na Suíça, ela falou, quando você passar pela Suíça, passa lá em casa. Então a gente encontrou ela um ano depois, na mesma viagem, e ficou na casa dela na Suíça. E eu, como bom gaúcho, eu levava chimarrão, né? Levei chimarrão na viagem inteira. E a minha erva estava acabando quando estava chegando na Suíça. E aí a minha esposa entrou em contato com uma grande marca de erva lá do Rio Grande do Sul e perguntou se eles não patrocinavam a gente doando alguns quilos de erva. E aí a empresa falou, tá bom, para onde é que a gente manda? Aí a gente pensou, manda para a Suíça. Aí a gente mandou para a Suíça, quando a gente estava na Turquia, e quando a gente chegou na Suíça, chegamos junto com a erva e aí reabasteceu o meu estoque até o final da viagem. A gente estava falando aqui do carinho do povo brasileiro de uma forma geral, né? Onde você se sentiu mais acolhido fora do Brasil? México tem um povo muito parecido com o Brasil. Eles têm essa coisa do sangue até latino. A violência, né? Até a violência, inclusive. Inclusive os problemas que eles têm lá são os mesmos nossos problemas aqui. Saneamento básico, violência e tal. Mas por isso que eles são muito parecidos com a gente. É o contrário da Europa. A Europa é o pessoal um pouquinho mais frio, mais reservado. Não que eles não sejam simpáticos, mas é que você tem que tomar a iniciativa, sabe? Você tem que falar com ele é mais fechado na dele do que o brasileiro. A sua passagem pela Índia, pelo Nepal, você buscou alguma questão espiritual? Não, porque eu já estava com planos de voltar, né? Já estava com a cabeça aqui de que tinha que voltar, não podia perder essa oportunidade. A gente já estava com curto de dinheiro já. A gente sabia que a viagem já iria acabar de qualquer forma. Sim. Você falou que estava em torno de 7 mil reais na Índia. Isso. Né? Daria para você ir até onde? A ideia inicial, se não tivesse terminado a viagem no Nepal, a gente iria pegar algum voo interno ali até a Indonésia. E da Indonésia iria fazer aqueles países da Oceania ali, Nova Zelândia e Austrália, e daí a gente ia pegar um voo não tão caro, já comprando com antecedência não iria pagar tão caro, não iria gastar todo o dinheiro, mas já iria voltar ali da Austrália para o Chile. E aí do Chile... estava em casa. Estava em casa, facinho para pegar um ônibus e chegar no Rio Grande do Sul. Então esse era o plano final, só que não deu tempo. Então a China foi muito... A Índia foi muito corrido, a gente queria ter conhecido lá as montanhas, que é a região do yoga lá, mas não deu tempo. Então a gente foi muito corrido, a gente conheceu só a capital lá, Delhi, o Taj Mahal ali, o Rio Ganges e já subiu para o Nepal. A gente ficou... Tomou banho no Rio Ganges? Não, o rio era muito, muito sujo. O país todo é muito sujo, né? Muito lixo para todo lado. Não sei como é que é lá nas montanhas, dizem que lá é um pouquinho mais bonito, lá na terra do yoga lá. Mas ali onde é que a gente foi... A Índia é muito suja porque muita gente, né? Mais de 1 bilhão de pessoas, então muita gente, muito carro nas ruas, muito lixo, muita vaca. Então é um aspecto bem insalubre, vamos dizer assim. Pretende voltar? Para onde? Para a Índia? Não, faltou um pedacinho Faltou, aí. claro, com certeza. Mas agora vai ser meio difícil, porque eu tenho 2 filhos pequenos. Um beijo para eles. Heitor tem 3 anos e Murilo tem 4 meses, vai fazer 5 agora. Bebezinho. E se quando eles tiverem... Você fez essa viagem, você estava com quantos anos? Isso foi em 2017. Eu estava com 32, eu acho. Tá, vamos supor que aos 25 o Heitor e o Murilo falem para você assim, papai, vou viajar ao mundo. O que você vai dizer para eles? Pode ir. De verdade? De verdade. Vai patrocinar? Não. Vai ter que se virar, vai ter que aprender a fazer alguma coisa na viagem, porque conheci no caminho os viajantes, mochileiros, que eu estava de bicicleta e ia pegando dinheiro, aí claro, era uma viagem mais lenta, né? Sim. Demorava às vezes 5 anos para dar a volta ao mundo, por quê? Porque ele parava numa cidade, trabalhava, fazia alguma coisa para captar grana para ir para o próximo nível. Então quando eu comecei a viagem eu sabia que eu não queria isso, eu já tinha o dinheiro guardado para justamente ir sem parar. Não queria ficar 5 anos viajando. Você provavelmente agora, fazendo uma segunda, daqui a 10, 15 anos, que as crianças podem te acompanhar, você acha que você consegue um patrocínio?
Acredito Agora a que história sim. é outra, mais experiente, mais vivido. Sim, sim, com certeza. Agora eu pretendo seguir nessa carreira de palestrante, de contar a minha história, de ajudar pessoas pelo que eu passei. Eu tenho também uma mentoria hoje em dia, mas a mentoria não é para ajudar pessoas a viajar, mas assim as pessoas a buscar o seu propósito, né? O livro é sobre isso. Porque no livro eu conto muito os meus sentimentos de que eu estava perdido. Tipo, eu estava na fazenda e não sabia o que eu queria para minha vida. Então veio o quartel era o meu novo propósito, era aquilo que eu queria para sempre, até que você muda de novo. E até que você resolve ter um filho. Então quando você tem um filho, muda tudo de novo. Primeiro o meu propósito era ficar na fazenda, depois era ser do exército, depois era viajar o mundo e agora é ser pai de família e amanhã não sei, amanhã os netos e assim vai. Então o livro tem essa pegada de que o propósito ele muda. O propósito e hoje eu tenho uma mentoria para ajudar mais na parte da carreira das pessoas. Eu sempre fui um cara que nunca encontrei uma carreira que me realizasse. Mesmo no quartel, eu falei, cara, é legal, mas não é isso aqui que eu quero para toda a vida. Então hoje eu auxilio pessoas que queiram buscar uma carreira que lhe agrade. Que seja com propósito, uma carreira com propósito, que ela esteja realizada em trabalhar, que chega na segunda-feira de manhã, tipo, legal, hoje eu vou pro meu trabalho porque é o que eu gosto. Você disse que lá no Rio Grande do Sul, né, quando você foi convidado para estar lá com os meninos, de onde você saiu, dos bancos escolares, falando que eles também tinham o direito de sonhar, né? Uhum. O César Valdez fala isso muito, né, nas suas palestras, da importância do sonho. Sim. Não é? Quando você chega numa organização, numa empresa, onde se tem tantos interesses, né, e muita competição, como é que eles recebem quando você fala de propósito, de missão, de sonho? Você fala para os funcionários da empresa? Sim. Quando eu abordo essas pessoas que trabalham em empresa, eu tento colocar na cabeça delas que elas não trabalham para a empresa. Eu acho que ninguém trabalha para empresa nenhuma, as pessoas trabalham para si. Então, se você trabalha para você, você tem um objetivo, a empresa paga o seu salário, mas você trabalha por você. Porque se a empresa não paga seu salário, você não trabalha. Então, você está trocando a sua hora para ajudar a empresa e a empresa lhe concede auxílios, dinheiro, auxílios, férias e outras coisas. No momento que você não está contente, você não está satisfeito com esse acordo que foi feito com a empresa, você tem que sair, você tem que procurar uma outra coisa. É nessa área que eu entro. Então, quando eu falo para uma palestra... Você fala em mudança de carreira planejada? Sim, sim. A minha mentoria atende isso também. Não só trocar de empresa, não trocar de emprego, como a pessoa também querer tocar o seu negócio. É uma área muito difícil hoje no Brasil. Uhum. Né? Se eu não me engano, 80% das empresas no Brasil quebram antes dos 10 anos. Então, tem que ser uma coisa que você vai colocar todo o seu empenho. E não é para todo mundo. Então, cada caso é um caso. É claro que eu não chego numa palestra numa empresa e falo, siga seu sonho e sai da empresa, sim, não. Sim. Mas eu tento conciliar a ideia dos funcionários com a ideia do chefe. O dono da empresa, ele quer sempre maximizar lucros. Sim, resultado, performance. E eu tento colocar isso na cabeça do funcionário, porque se ele não der o máximo dele e ajudar a empresa a crescer, a empresa vai falir, vai quebrar e ele vai ser demitido, entendeu? Uhum. Então eu tento criar um ambiente de energia, de desenvolvimento, de motivação, que a pessoa consiga... ver o lado bom de trabalhar numa empresa, porque além de ele estar recebendo, ele está aprendendo também. Sim, sim. Então, por exemplo, você trabalha numa sapataria, por exemplo, você não sabe nada, você chega lá como auxiliar, você vai aprender a fazer sapatos. Se um dia você acha que já aprendeu o suficiente e você acha que você pode ganhar mais fora, vá você também abrir a sua sapataria e deixe aquela vaga para outra pessoa. Sim, deixa as portas abertas também, porque foi ali que você iniciou, exatamente, né? Exatamente. Gustavo, aonde que as pessoas encontram esse livro, Da Fazenda ao Mundo? Esse livro ele tem físico, você pode entrar no site do Clube dos Autores, que é a editora que tá produzindo. Você entra lá, clica e vai chegar na sua casa em 7 dias. Ou se você quiser ler ele online mesmo, você entra no meu Instagram, Gustavo Amaral 2.0, manda uma mensagem para mim, o link está lá na bio também, você clica lá no link, você adquire ele e na hora ele chega por e-mail, você pode ler no seu telefone celular, ou tablet, computador, ou qualquer que seja. Não recomendo porque cansa a vista, é ruim, livro é muito melhor.
Então aí você entra no Clube dos Autores, clica lá, o livro chega na sua casa em 7, 8 dias, mais ou menos. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui hoje. Eu que agradeço. Te desejar muito sucesso. Obrigado. E eu acho que não tem melhor forma de me despedir de você, desejando uma próxima boa viagem. Ah, com certeza. Muito obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já com Atualidades na TV. De volta com Atualidades na TV. E antes da gente bater um papo com Rafaela Ribeiro, mais conhecida como a queridíssima Tia Rafa, eu tenho um aviso para vocês. Vai acontecer a Vereda Cultural entre 11 de agosto até o dia 23, das 12 às 16 horas, na Calçada da Fama. Ocupação cultural com artistas locais, das artes manuais, artes visuais, literatura e muito mais. Não deixe de passar. Calçada da Fama do dia 11 de agosto até o dia 23. Voltamos então. Seja muito bem-vinda, bailarina Rafaela Ribeiro ou Tia Rafa? As duas, se você quiser. A bailarina Tia Rafa, que tem um estúdio de balé muito conhecida na cidade, atende diversas idades, é isso, Rafa? Isso. Lá no estúdio a gente começa com 2 aninhos, né? Então, até aguentar. Começa com 2 aninhos, até aguentar. A gente tem modalidades para iniciante, intermediário, para quem já dançou, para quem quis dançar e não conseguiu. Então, a gente tem desde as pequenininhas até as adultas e tem a melhor idade também, né? Uhum. Que agora chama melhor idade. A gente tem turma de dança de salão, dança para melhor idade. Balé fitness. Tem o balé fitness, a gente fez uma parceria com o Supera. Uhum. E de vez em quando a gente faz uns workshops e algumas danças para melhor idade mesmo. Como a dança estimula essa parte do cérebro, né? Que legal isso. Para melhor idade. A minha mãe é aluna Supera. Uhum. E é uma aula maravilhosa. É tão animada quanto o Baby Class de 2 anos. Uhum. Você tem aula lá, tem alunas de 2 aninhos. Você Isso. começou a dançar com que idade? Eu comecei, hoje em dia, as crianças estão muito mais evoluíram muito. Eu comecei com 4 anos, que era o mínimo, uhum. né? Na minha época, o mínimo era 4 anos. Fui aluna da Casa de Cultura, sempre morei a vida toda atrás da Casa de Cultura. E minha mãe me inscreveu na prova, eu fui fazer a prova. Teste. Só que, porque lá tem teste, né? Tinha um teste, não sei se hoje em dia ainda tem, mas tinha o teste. E aí no dia da prova minha irmã esqueceu de me levar, já me boicotando. Uhum. Aí minha mãe chegou do trabalho perguntando como que tinha sido o teste, aí minha irmã, meu Deus, esqueci. Aí minha mãe me arrumou correndo, eu cheguei na Casa de Cultura. E aí a minha professora, que foi minha professora a vida inteira, a Fabiana, que me contou que eles estavam lá já tomando um cafezinho e tal. E chegou o pessoal da recepção perguntando se podia uma aluna entrar só pra, só pra dizer que não deixou eu entrar, porque, né? Aí disse que eu entrei toda empinadinha, no alto dos meus 4 aninhos, e passei no teste. Fui aluna da Casa de Cultura dos 4 aos 16, aos 17 eu assumi as turmas dessa minha professora, que me deu aula desde os 4 anos. Dei aula na Casa de Cultura durante 10 anos. Fui contratada com 18, ela só saiu quando eu fui contratada. Dei aula até os 28. E aos 28 e meio eu abri meu estúdio. Resolveu empreender. Bom, você não vive sem dança, né, Rafaela? Nunca, não sei nem sei. Nunca tentei, graças a Deus. Você também é coreógrafa, não é isso? Eu sou coreógrafa. No ano passado você fez um belíssimo trabalho na comissão de frente da Escola de Samba de Friburgo, não é isso? Isso. No meio dessa bagunça de balé clássico, jazz, sapateado, dança espanhola, que a vida toda eu fiz, a minha família sempre foi muito carnavalesca. Somos, né? Meu pai já foi mestre de bateria, minha mãe tem fotos da gente na barriga e minha mãe desfilando, tocando chocalho.
Então eu acredito que esse batuque foi embalando, né? É genético. Foi nos embalando na barriga da minha mãe. E eu nasci muito carnavalesca. E a dança juntou, né? A parte rítmica da bateria, do carnaval, com a dança. Com essa mesma professora que foi minha primeira professora de baby class, eu comecei a desfilar em comissão de frente aqui em Teresópolis, quando tinha ainda as escolas de samba. E depois ela foi embora e eu assumi também as escolas que ela trabalhava aqui. Uhum. E aí comecei a coreografar dentro da Casa de Cultura, coreografando dentro das escolas de samba também. E todos os anos a gente fazia uma comissão. E depois eu fui para fora, fui para Guapi, coreografei muitos anos lá. E em 2020 eu fui convidada para assumir a comissão de frente da escola, que é a Imperatriz de Olaria, lá de Nova Friburgo. Para quem não sabe, o Carnaval de Nova Friburgo é o segundo maior carnaval do estado do Rio de Janeiro. E teve nota 10 na comissão, não foi? Isso eu lembro. Fizemos 2022, porque 2021 não teve. Uhum. E fizemos agora esse ano 2023, nos 2 anos a gente teve as notas, graças a Deus, fizemos um trabalho de excelência. Nota máxima. Os bailarinos são todos daqui de Teresópolis, não são todos só lá do meu estúdio. Sim. Normalmente a gente faz uma busca do que é melhor para o trabalho da escola, né? Uhum. Mas para quem quiser também conhecer, coloca aí no YouTube. O Carnaval de Nova Friburgo é muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo. Você foi convidada para fazer agora um curso fora do Brasil. Fui. Eu sou formada em balé clássico, né? Mas também formada em jazz. E jazz é o que embala o meu coração. Uhum. O balé me deu uma base e a gente diz que a dança escolhe a gente, né? A gente que escolhe a dança, né? E eu fui escolhida mesmo pelo balé. Eu amo o balé clássico, mas eu também amo o jazz, assim, é o que eu gosto mais de trabalhar hoje. Então eu vou todos os anos para um congresso que acontece no interior de São Paulo, que é um congresso internacional de jazz. São só com professores internacionais e os melhores brasileiros também. Uhum. E nesse congresso, no ano de 2019, eu já tinha ganho a bolsa. Os professores lá de fora, eles escolhem alguns bailarinos. Eu ganhei uma bolsa de estudo para ir para Los Angeles. Só que aí veio a pandemia. 2020, e não consegui ir, infelizmente, ou porque tinha que ser assim. Uhum. Em 2021 eu não fui, teve o congresso online, mas aí aulas paradas e tal, acabei não fazendo. 2022 também, e esse ano de 2023 eu voltei ao congresso e ganhei a bolsa. Então, o congresso acontece sempre em abril. Eu fui, passei lá 2 semanas dançando, que é uma coisa que eu sinto falta quando você é bailarina, né? Então, assim, a gente estuda, mas o bailarino, ele estuda fazendo, ele estuda, sim, né? E a gente diz que o jazz, ele sobrevive no corpo de quem faz. Então, você precisa escrever, uhum, para você melhorar, né, a performance. Eu preciso dançar para eu melhorar, eu preciso ver outras pessoas dançando e eu preciso sentir no corpo o que é o jazz para poder passar para as minhas alunas o que é o jazz. E aí eu fui e ganhei uma bolsa de estudos de novo para Los Angeles. E o mesmo professor que me escolheu naquela época me escolheu esse ano, e agora eu estou em busca de ajuda, de patrocínios, para que eu consiga realizar esse sonho. A bolsa tem a duração de 1 ano, então eu posso até abril do ano que vem, se Deus quiser. Agora a gente vai começar já um projeto para captação de recursos. Esses recursos, que é uma coisa que eu gostaria muito de realizar, assim. É um sonho, né? É um sonho. Uma viagem dessa já é um sonho. Você realizar
fazendo o que você mais gosta. Sem dúvida nenhuma. E a gente está aqui, né? O Atualidades na TV, através da Tere TV FM. A gente vai divulgar aí como é que você vai fazer essa captação de recurso e vamos prestigiar, tá bom? Apoiar e fazer o possível para que esse sonho se torne realidade. Conta uma característica lá do teu estúdio, de uma aula infantil, de uma aula da terceira idade. O que mais te chama a atenção nessa tua rotina de professora? Eu acho que uma palavra assim que define o meu estúdio é a família. Eu sou muito ligada à minha família e eu acho que existem vários formatos de família, né? Então eu pego no pé das bailarinas, desde as pequenininhas até as mais velhas. Eu sei. E a gente forma, né? A gente forma entre a gente uma família. E a gente também, eu me importo muito em como essas meninas, esses meninos, essas pessoas estão crescendo. Porque você também, como professora, sabe que o teu aluno, ele quer ser você. Ele se espelha e eu tenho, por exemplo, alunas pequenininhas que eu prendo o cabelo rabo alto, elas querem fazer rabo alto. Eu corrijo elas. É uma responsabilidade, né? Eu corrijo elas falando misericórdia. Esses dias tinha uma pequenininha brincando com a outra errou, ela misericórdia. Então elas são a extensão do que eu, né? Do que eu sou. Então eu tenho noção dessa responsabilidade, nessa responsabilidade uma vontade muito grande de que eu consiga passar para elas a importância dessa família, a importância da família delas, a importância da dança na vida delas futuramente, que elas consigam aprender o que é hierarquia, o que é respeito, o que é disciplina, que elas tenham disciplina com elas, com o corpo, com a vida, com a família, na casa delas. As mães às vezes me tá precisando falar de alimentação, aí a gente vai dar uma pegada, porque se eu falo, as mães conseguem em casa, mas tia Rafa falou que isso aqui não pode comer, isso aqui não pode beber. Então elas pensam já 2 vezes, porque tem em mim aquela referência, né? Uma referência. Fala o endereço do estúdio pra gente, o pessoal que está em casa, sempre tem turmas novas iniciando, a qualquer momento eles podem ir lá, podem assistir uma aula, podem fazer uma aula, como é que é? No endereço? O estúdio o endereço é Rua Olegário Bernardes, número 82. Um ponto de referência que é muito fácil de achar é em cima da Magazine Luiza. Então tem a Magazine Luiza embaixo, o estúdio é em cima, um prédiozinho amarelo com azul. No 3º andar a gente tem todas as turmas. E um mito que as pessoas acham é que eu não danço, eu gostaria de dançar, mas eu sou iniciante, eu não vou conseguir, só vai ter turma avançada ou turma que já se iniciaram. Desde o balé, do jazz, do próprio balé fitness, a gente tem muitas turmas que iniciam e tem muitas turmas de pessoas iniciantes adultas. A gente tem balé adulto iniciante, a gente tem balé adulto iniciante. O balé fitness, que as pessoas acham que é uma coisa muito dancinha, não é uma coisa para te dar uma postura, um tônus muscular, né? Então... E no seu Instagram também, que já está aparecendo aí, isso, né? No nosso visor. Então pode entrar em contato no Instagram, pelo Instagram, mandar uma mensagem. Lá a gente tem também todos os horários das turmas. Agora a gente está iniciando sapateado. Muito chique. Sapateado infantil e adulto. Então quem quiser também trabalhar o corpo, trabalhar a mente, entre em contato ou pelo telefone no Instagram. Na página do Instagram tem o telefone. Marca uma aula experimental. E serão muito bem-vindos. Estúdio Rafaela Ribeiro, muito obrigada por estar aqui conosco. O programa Atualidades na TV encerra por aqui. Desejo a todos vocês uma semana excelente e não esqueçam, apareçam no estúdio Rafaela Ribeiro. Mexa-se. Boa semana para todos.